Bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que não vai ter spoiler sobre o anime, eu só vou falar dos personagens, do que eu achei, do que eu acho que talvez tenha me prendido, porque eu ainda não sei direito o que me interessou. Bom, então, bora pro vídeo. Eu conheci a série pelo Twitter, parecia só mais um anime de fantasia medieval, que não é tão relevante como tem tantos assim na temporada, mas eu vi muita gente falando bem e eu resolvi dar uma chance. Eu sou surpreendido logo de cara porque o anime já começa com o Rei Demônio derrotado pelo grupo dos heróis. Que esse grupo dos heróis é formado pela Frieren, Himmel, Heider e Aizen. O que já indica que não tem grande perigo. Normalmente isso ia ser no fim de um anime Battle Shonen tradicional. E apesar de Frieren ser um shonen, ele começa na calmaria. E esse é um dos pontos que faz Frieren se destacar entre tantos outros shonens, porque simplesmente já começa de maneira serena e tranquila. Sim, em Frieren tem ação, tem batalhas, mas não é o foco principal como na maioria dos Battle Shonens. Na minha opinião, essa serenidade dá um certo conforto, porque é justamente nesses momentos mais calmos que nós temos o desenvolvimento dos personagens, nós temos as melhores interações. E são nesses momentos que nós vemos os personagens. Os personagens que são um ponto forte de Frieren. Por exemplo, a própria Frieren. A Frieren, ela é uma elfa, então ela vive milhares e milhares de anos, então a noção de tempo dela é diferente da dos seres humanos. Podem se passar séculos para ela, mas é como se fosse só alguns meses. A Frieren é uma personagem mais serena, mais tranquila, introvertida, reservada. E às vezes a calma dela é confundida com frieza. Mas a Frieren é uma maga muito habilidosa, muito sábia, muito experiente. E ela tem um passatempo bem diferente, que é caçar magias estranhas pelo mundo. E vou dar um destaque aqui pro Himmel, que praticamente o Himmel é o coração da história toda. Por mais que ele não tenha grandes momentos, não tenha grandes arcos de redenção, ele é o líder do grupo antigo da Frieren, que foi responsável por derrotar o Rei Demônio, como eu já tinha dito. Ele é importante porque ele molda a personalidade da Frieren. Ele que faz ela mudar. Porque logo no início, ele morre. E a morte dele muda a Frieren, como eu já tinha falado também. Com isso, a Frieren passa a perceber que ele era bem mais importante do que ela pensava. Foi o Himmel que fez ela mudar a maneira que ela agia. Foi o Himmel que afetou as decisões dela. E ela se arrepende profundamente por ter passado 10 anos com ele, mas não conheceu de verdade. Ela fica profundamente arrependida e ela resolve mudar isso. Ela tenta compreender mais as pessoas. Ela tenta enxergar o tempo da mesma maneira que os humanos veem, e ela passa a respeitar o tempo da Fern e do Stark. Fern, que é a aprendiz dela. O Reiter salvou a Fern, que teve o vilarejo destruído, cuidou dela e deixou pra Frieren treinar ela. A Fern é reservada também, ela é um pouco introvertida, ela é talentosa, ela é uma pessoa que não consegue se expressar direito. Na verdade, ela se expressa mais por caretas. E conforme ela vai crescendo, ela vai se apegando a Frieren e a Frieren vira uma espécie de figura materna para Fern. O que é engraçado porque na verdade é a Fern que cuida da Frieren. É. Bom, e tem o Stark, que é o guerreiro do novo time. Ele é o aprendiz do Aizen, que também teve o vilarejo massacrado. Bom, o Stark ele é meio desligado, é uma pessoa bem expressiva, ele é meio extrovertido, ele é medroso, mas ele é bem forte. E é ele que cuida do combate físico contra monstros. Bom, e com eles a Frieren ela tenta não cometer o mesmo erro que cometeu com Himmel. Ela passa a lembrar dos gostos deles, das preferências, ela lembra dos detalhes, dos aniversários inclusive. E é impressionante a gente ver como que ela muda, porque a Frieren ela não é muito expressiva. O que faz a gente perceber que ela mudou são os gestos dela. E isso me faz pensar que na verdade Frieren é mais um anime de desenvolvimento de personagens, de camada de personagens, do que de monstros, magia. E talvez seja isso que tenha chamado a minha atenção e me prendido. Talvez sejam os personagens, talvez sejam as batalhas, talvez. Sinceramente eu não sei. E pra mim, Frieren é um dos melhores animes da atualidade. Merece a fama que tem e vocês perceberam que eu tô evitando falar muito da história pra não dar spoiler, porque eu quero que vocês vejam. Bom, enfim, eu só queria comentar sobre porque tô sem ninguém que assistiu Frieren pra falar, então é isso. Falou.